Olá, seja muito bem-vindo aqui na Mentoria QAP. Eu sou o professor Gustavo Bueno e eu faço questão de receber você aqui dentro desse ambiente. Esse ambiente que tem transformado a vida de tantas pessoas, eu tenho certeza que é capaz de modificar os seus estudos, modificar a sua forma de enxergar o que está faltando para você conquistar o cargo público que você sempre quis, aquilo que você sempre idealizou na sua vida e realizar a sua vida profissional. Você não quer mais perder tempo. E, às vezes, a gente pensa que o estudo tradicional, aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, seja na escola, seja na faculdade, é o que vai nos levar a ser aprovado no concurso público. E isso não é verdade. O que vai fazer você ser aprovado no concurso público é uma metodologia própria, é um aprendizado próprio para o que as bancas esperam de você. As bancas de concurso, elas estão cada vez mais apuradas, mais aguçadas em querer aquele bom candidato. Nem sempre é aquele expert em todas as matérias, mas sim aquele que estuda de forma estratégica e que tem esse desenvolvimento. Normalmente, eu sempre falo na mentoria QAP que o aluno, quando ele passa em um concurso, ele destrava mentalmente e aí começa uma enxurrada de aprovações. Por que isso? Porque ele entendeu que aquela metodologia de ensino, aquela metodologia de aprendizagem dele também é o que vai levá-lo à conquista da sua tão sonhada realização profissional no serviço público, ok? Eu fiz umas anotações, eu quero compartilhar isso com você. Isso, para mim, é muito importante para que você entenda detalhes do que vem a ser toda uma estratégia voltada para o seu desenvolvimento. E o seu desenvolvimento pessoal, sem dúvida alguma, é o que vai fazer você abreviar essa história. Ninguém mais tem a ideia de perder, de querer um estudo de aprofundamento em todas as temáticas. Não é isso. Ninguém quer mais isso. Todo mundo quer algo que venha a ser prático, a que venha a ser na profundidade correta para cada carreira e, além disso, que venha a trazer resultados. Então, a gente tem que ser muito prático, e eu falo de resultados com muita naturalidade, porque resultados é algo que é natural dentro da mentoria QAP. Resultados nós conquistamos com o empenho do mentorado e com a adequação da individualidade. Então, a primeira ideia que eu quero passar para você, que a gente vai construir aqui, eu vou compartilhar a tela com você daqui a pouco, é você entender que você é um indivíduo, que você precisa entender o cenário do estudo para concurso público. Quem sou eu dentro desse contexto? Então, às vezes, o eu é uma mulher. Você pode ser uma mulher que tem filhos, que tem uma casa, que trabalha, que tem um marido. Então, a vida é uma vida difícil, é uma vida do dia a dia. E você quer galgar a sua realização profissional. Se você for por o que falam por aí, o que você pode ser facilmente surpreendida? Você pode ser pega por aquela história de que vai ter maiores facilidades no estudo para concurso. Ah, vamos aqui estudar por flashcard, vamos aqui só estudar por questões, vamos aqui ver as últimas provas e só realizar as últimas provas e ir lá fazer o concurso. Você não vai ser aprovado. Essa estratégia é a estratégia de quem tem uma vida normal e aí se vê, fala assim, bom, eu tenho uma vida normal. Eu ouço histórias por aí, seja em rede social, seja de alguém que contou essa história de que estudava 15, 14 horas por dia. A minha vida não é essa realidade. E aí você já começa essa preparação, essa vontade sua
com uma frustração. E aí você quer buscar o quê? Quer buscar algo curto, algo que venha a trazer uma satisfação para você falar assim, eu estou estudando da forma que eu acho que eu vou passar, porque me falaram que eu estudando por flashcard ou estudando por questões. Para quem não sabe o que é flashcard, é uma técnica antiga de fichamento, que é uma técnica eficaz para você memorizar pontos. Agora, falar que a pessoa vai ser aprovada em concurso público, seja em qual âmbito for, somente estudando por flashcard, isso realmente é algo questionável. Então é isso que eu quero trazer para você mentalizar. Às vezes você é alguém, um homem, um rapaz, casado, tem filho, está na correria, né, trabalha o dia inteiro, tem os afazeres, chega em casa cansado, né? Poxa, tem uma vida normal, foi à academia, a mulher também foi à academia. Então, e aí você quer estudar para concurso. E aí já criaram essa crença limitante para você já começar frustrado de que você não é capaz de estudar 10 horas. Então, se você não pode concorrer com quem estuda 6, 7, 8 horas por dia, 10 horas, 14 horas, você não pode ser aprovado em concurso. Está aí a primeira mentira que te contaram e a gente está aqui para desconstruir tudo isso. E eu vou compartilhar com você essa tela que eu preparei com muito carinho para essa aula de hoje, para a gente poder exatamente estruturar esse conhecimento e você guardar essas informações, porque isso vai ser vital para o seu aprendizado, ok? Veja, meus amigos, o que a gente tem que saber? Bom, deixa eu só compartilhar aqui para você ter isso em mente. Bom, então, aula gratuita Mentoria QAP, como encurtar o caminho até a sua aprovação. Duração aí estimada nossa, que a gente vai falar aqui em torno de 30 minutos, para você também não perder tempo. A ideia é, 2025 tem que ser um ano de decisão. Quem perde tempo não toma decisão. Então a ideia é ser breve, nós vamos ter outros encontros breves, para que você compreenda o contexto de como pode ser encurtado esse caminho, sem fórmulas mirabolantes, sem ideias de uma facilidade, de uma técnica ultra mega facilitada, não é isso, mas com planejamento, com organização, com metodologia. Você é capaz de encurtar esse caminho. Vamos lá, vamos entender isso. Como é que a gente vai trabalhar isso hoje? Olha só, qual é o objetivo aqui desse nosso encontro? Eu quero mostrar para você que como a mentoria QAP encurta o tempo na aprovação. E, para isso, para eu falar de encurtar o tempo, que é o que você quer. Você não quer mais. Tem gente que fala assim, fulano estudou 15 anos para ser aprovado, fulano estudou 10 anos para ser aprovado. Olha, com todo respeito, você não quer isso. Então, o que a gente tem que saber? Para a gente encurtar o caminho, quais foram os principais erros? A gente tem que identificar erros. Então, quais são os principais erros que fazem o concurseiro perder esse tempo e que eu soluciono dentro da mentoria com o planejamento? Veja, e aqui eu quero que você entenda esse contexto. Bom, você se sente que está estudando há meses. Então, se coloque, eu quero que você olhe para você e se identifique com essa ideia. Você já está estudando há algum tempo. Professor, mas eu vou sair da faculdade agora. Ou eu estou na faculdade, mas eu levo a faculdade a sério, eu estudo já há bom tempo. Eu quero ter resultados. Ou você já estuda para concurso. Então, você já estuda há meses, talvez anos. E a aprovação parece algo muito longe. Esse é o principal cenário, seja do iniciante, do intermediário e até mesmo do avançado. Porque o avançado, ele não sabe que ele está chegando
no fechamento da corrida. Ele não sabe. E aí ele tem aquelas crenças limitantes que vêm através de um monte de frustrações que ele vem passando ao longo do tempo. E aí ele se larga também. O ponto é, você está estudando há meses ou há anos, mas mesmo assim essa aprovação parece que está sempre longe para você. O que você tem que construir na sua cabeça? Já vamos aqui retirar uma crença limitante que é, sem dúvida alguma, um dos grandes erros que vão atrapalhar você. Então, a gente está falando em encurtamento de preparação. Qual é o primeiro grande erro dessa história? Sem dúvida alguma. Estudar para concurso não é sobre tempo. E veja, não é sobre tempo de estudo. Quando eu falo sobre tempo de estudo, a primeira pergunta, olha, o meu Instagram, ele lota de perguntas semanalmente. As pessoas assim, professor, quantas horas de estudo por dia você acha que é necessário para eu passar para o concurso de delegado? Professor, quantas horas de estudo por dia você acha que é necessário para eu passar no concurso de analista do tribunal ou do Ministério Público? Professor, quantas horas por dia você acha que é necessário para eu passar no concurso da Polícia Civil ou da Polícia Federal? Quantas horas? Aí eu respondo, não é sobre horas, não é sobre tempo. Aí a pessoa, ué, então é sobre o quê? É o como. Então veja que eu não estou preocupado com o tempo que você tem disponível. Porque o tempo que você tem disponível, tudo é adequado ao cenário que você tem. Por isso que você tem que se olhar como um indivíduo. E aí, o cenário está no como. Como você estuda? Veja que nós não podemos estar focados na comparação se o Joãozinho estuda 4 horas por dia, ou 6 horas por dia, ou 8 horas por dia, e você só tem 2 horas. O contexto não é esse. E sim no como. E esse como é aquela ideia, você começa a se preparar, e aí vem aquele grande contexto de você se sentir uma gota no oceano. Quem é você, iniciando ou até no meio de preparações? Uma gota no oceano. Olha, saiu o material Ultra Mega Power do curso X, mas o material do curso Y é melhor. E o material do curso Z, ele é mais mastigadinho. Mas o material do curso A, ele é mais profundo, mas ele é muito longo. O material do curso B, aí você compra todos. Quem é você? Você compra todos. Então você é a gota no oceano. E esse oceano vai só ampliando. Ó. Esse oceano vai só aumentando. Vai só aumentando. Você é aquela gotinha no oceano. A sensação de estar perdido. Esse é o grande cenário. Então você, ó, olha uma construção. Não é sobre tempo, é sobre como. Aí você vai em busca do que tem aí. Aí você, se é sobre o como, eu vou comprar 30 materiais. Porque falaram que esse é bom, aquele é bom. Concurseiro, ele tem essa ânsia da busca, da inovação, é sempre o novo. Só que a gente esquece que a prova vai ser feita com a mesma caneta Bic ou qualquer caneta lá da década de 50. E aí as pessoas não conseguem compreender isso. E tem essa sede desse gatilho de querer sempre ir em busca. Então, a gota no oceano. Aí vem as perguntas. E eu quero que você reflita comigo em cada uma dessas perguntas. Quantas vezes você já começou um plano de estudos e depois percebeu que estava completamente perdido? Você já começou, falou assim, agora, essa segunda-feira eu vou começar a estudar. Ninguém me segura mais. Ninguém. Entra no site da editora, compra um monte de livro. Agora ninguém me pega.
demora uma semana, 2 semanas, na terceira semana já te chamaram para assistir uma série, já te chamaram a vida. E daqui a pouco, quando você vê, o livro está ali, o material está ali de lado, e o seu grande objetivo, às vezes é colocado dentro de uma gaveta. Cuidado com isso. Ok, reflita. Outra pergunta. Você já se sentiu sobrecarregado por tanto conteúdo e não sabe o que priorizar? Esse é o outro cenário também altamente comum. Você vai falar, professor, como é que você sabe disso? Porque o professor lida com isso, lida com o concurso público há mais de 24 anos, seja na minha preparação e há 19 anos preparando pessoas para serem aprovadas em concurso público. Então, o professor conhece desse cenário porque essa foi a minha vida. E aí o indivíduo fala assim, meu Deus, não sei nem por onde eu vou começar, olha o tamanho da matéria de direito administrativo, como é que eu vou trabalhar isso? Só que ele não sabe refletir. E olha a gota no oceano. A gota no oceano. Meu Deus, o direito administrativo é enorme. Qual é a proposta? É colocar você em cima do barco, a gota vai para cima do barco com remo. Vamos remar, vamos remar. O que cai mais em prova? Ato administrativo ou bens públicos? Eu asseguro a você que, com toda a certeza do mundo, ato administrativo cai pelo menos uma questão, direta ou indireta, em qualquer prova de direito administrativo. Uma questão, pelo menos. Normalmente cai até mais. Mas uma, pelo menos, vai cair. Agora, em bens públicos, uma a cada 100 questões. Percebeu? E aí o indivíduo fala, eu tenho que bater o edital. Olha a sobrecarga. Já a sobrecarga vem exatamente por não saber o que priorizar. Então você se sente sobrecarregado por não saber o que vai priorizar. É óbvio que você tem que estudar mais, revisar mais ato administrativo. Mas você tem que deixar de lado bens públicos? Não, não necessariamente. O que você tem que fazer é priorizar pontos relevantes, pontos de maior cobrança. Por isso que também me perguntam muito no Instagram, professor, e o edital X, quando é que sai? E o edital Y? Eu falo assim, agora é hora de estudo. Porque quem está focado em edital, quem quer ser adivinho de edital, não está estudando. Porque se ele estivesse estudando, ele não estava querendo adivinhar edital. Ele tem que saber o que tem que priorizar. É óbvio que no edital que ele tanto quer que saia, vai ter uma cobrança em ato administrativo. Em penal, teoria do crime é a matéria mais a ser estudada. Ele tem que dominar português. Então, ele já sabe o que tem que ser feito. Mas não, ele quer ter aquela confirmação para aí sim ele querer agir. Eu sou muito honesto. Vai vir outro que já está se preparando há mais tempo e vai tomar a sua vaga. Não entre nessa. Tá? Esse é um outro grande erro. E uma outra pergunta, ou talvez você esteja estudando, mas sente que não está avançando como deveria. Aquela sensação de estar girando em círculo, de não saber para onde caminhar. Pessoal, isso é um contexto muito comum, mas muito comum. Normalmente a pessoa lê a parte inicial da matéria e depois vai desanimando e depois já pula para uma outra matéria porque não consegue caminhar. Ele não consegue ter a constância que exige de um bom candidato. E a constância só vem através de organização e harmonização dessas disciplinas, desse estudo. Esse estudo tem que ser harmônico e organizado. Isso não significa dizer que eu preciso ter 8, 10, 15 horas para estudar. Nós temos dentro da mentoria inúmeros exemplos de alunos que estudavam 2 horas e meia, e hoje ocupam grandes cargos. Tudo bem? Então, olha só que cenário para tirar você dessa sensação de ser uma gota no oceano. Parecem informações simples,
mas são informações que vão abreviar o seu tempo. O tempo aqui é como se você tivesse uma ampulheta. Você quer abreviar essa história. E é isso que a gente se propõe. Veja, muito mais que expectativa, a realidade. Então, o que é a realidade? Eu quero mostrar para você o que a mentoria faz para encurtar esse caminho e você parar de perder tempo. Porque quem estuda por flashcard, estuda por questões, está perdendo tempo. Flashcard pode ser importante? Pode, como uma técnica adicional. Estudar por questões é fundamental? Existem 40 formas de se estudar por questões. Na mentoria QAP, a gente prioriza o estudo ativo de acordo com cada metodologia. Porque eu posso ter exercício de fixação, eu posso ter exercício de aprendizagem, eu posso ter exercício de simulação. Então, eu posso ter uma série de formas de estudar por questões. As pessoas acham que fazer questões é igual a um videogame. Então, vou abrir lá a plataforma de questões e vou fazer aqui 50 questões porque eu estou estudando. Sem a técnica, não avança. Tá? Então, muito cuidado com isso. Eu quero que no final dessa aula você venha a entender que alguns concurseiros eles avançaram mais rápido que outros. Tá? E esses outros, normalmente, eles ficam patinando no mesmo lugar. Aquela sensação que eu falei de estar girando em círculo. Isso é muito comum. Normalmente, quem é que fica patinando? Lá no final você vai entender melhor. Aquele que ou é teimoso, ele não está aberto para um planejamento estratégico voltado para gerar resultado para ele. Ah, mas eu sempre estudei assim. Bom, você estudou assim numa formatação de educação tradicional, onde você estudava na véspera, ia lá no dia seguinte, fazia a prova, tirava até uma boa nota, só que se 2 semanas depois alguém te fizesse alguma pergunta sobre aquele tema da prova, você não saberia nada. O que é isso? Você só nutriu a sua memória de curto prazo, porque você não tem metodologia. E por você não ter essa metodologia, como a grande maioria, fica patinando no mesmo lugar, porque quer estudar como estudou a vida inteira de forma tradicional. E outros, às vezes num menor tempo, priorizaram o quê? O como. Lembra do como? Priorizaram o como. E quem prioriza o como realmente vai fazer história e vai ter resultados diferenciados. Ok? Atenção para isso. O maior problema. Qual é, hein, professor? O concurseiro que perde tempo. Eu gosto muito de destacar os 3 erros que fazem você perder tempo. Isso aí você pode anotar aí, anote isso. O que me faz perder tempo em uma preparação para concurso? O que me faz perder tempo em uma preparação para concurso? Por que eu estou sempre patinando? Às vezes é você que está nesse cenário. Qual é o principal erro? Estudar sem método. Estudar no improviso. Hoje eu vou pegar aqui um pouquinho, aqui, ó. Eu tenho um tempinho, não sabe nem o que está estudando, por que está estudando, tudo de uma forma desorganizada. E aí as pessoas acreditam que vou pegar um livro e vou lê-lo de capa a capa. Então eu vou pegar um material e vou estudar ele inteiro. Não vai. Então muita gente acredita que para estudar, basta estudar por horas a fio e vai ser aprovado. Não é verdade. A verdade é, um planejamento estratégico leva você a sair do lugar, a ter essa sensação de destravar. E quando destrava, eu vou ser muito honesto, melhora o teu aspecto mental, melhora a sua confiança, melhora uma série de fatores que vai fazer com que você, até na tua convivência com outras pessoas,
fica uma pessoa que o teu objetivo é nutrido diariamente. Então as pessoas começam a observar, poxa, o fulano ele é firme, né, nos propósitos dele, porque ele estuda com método. Quem estuda com método e larga o improviso de lado tem o quê? Convicção daquilo que está fazendo. E é esse o grande contexto. Não é uma prova, não é você ir lá fazer uma prova, às vezes não ir bem, que coloca um método em xeque. Não é isso. O que você quer é abreviar uma história. Eu quero estudar por menos tempo na minha vida. Eu quero, mas para isso, não é uma prova que manda nesse resultado. Uma prova, às vezes, é um amadurecimento importante para a prova subsequente. Esse ano, por exemplo, que passou, foi muito interessante dentro da mentoria, porque alunos que estudavam para um concurso específico, TJ do Mato Grosso do Sul, não foram bem. Alguns alunos, tivemos vários aprovados, mas alguns alunos que eu até apostava, achava que iam emplacar, não foram bem. No concurso seguinte do TRF da terceira região, com matérias diferentes, mas aí entra o quê? O método. Quando você tem método, você consegue abraçar um pouco mais de provas. Quando você tem método, a esmo não vai chegar a lugar nenhum. E foram aprovados no TRF. Além disso, alguns foram aprovados no TRF, Tribunal Regional da Terceira Região, e foram aprovados no TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ou seja, entenderam a dinâmica e souberam que o método é que vai levar. É o método que vai impulsionar. Como é que eu resolvo isso dentro da mentoria? Como é que eu procuro resolver na vida do aluno esse improviso natural de quem está estudando? Hoje eu não sei. É aquela sensação. Você já passou por isso? Eu já passei. Sentei na cadeira. Aqui, ó, que nem eu estou aqui agora, no meu escritório, né? Sentei na cadeira. Vou estudar. O que eu vou estudar hoje, hein? Vou estudar processo penal? Ou vou estudar? Acho que eu vou estudar o que eu estava estudando ontem. Penal. Não sabe o que está fazendo. Não sabe para onde está caminhando. Eu estou cansado. Vou fazer questões, que aí parece um videogame, né? Fazer questões. Estou cansado. Como é que eu resolvo isso na mentoria? Eu resolvo isso de uma forma lógica. Cronograma individualizado. É o seu cronograma. É o cronograma da tua vida. Tem alunos que me mandam a escala de plantão para eu saber quando que o indivíduo está de plantão. Como é que esse meu aluno? Quando é que ele está de plantão? Ele está de plantão na terça-feira. Opa, então terça-feira eu não tenho como ajustar esse trabalho. E essa metodologia para ele não se aplica nesse dia. Tem alunos que tem, levar filho na escola. Tem a metodologia para aquilo. Então, o cronograma individualizado, de acordo com a realidade de cada um. A sua realidade é o que me importa. E é planejado de acordo com a sua rotina. Aí eu trabalho isso dentro de metas realistas. Não adianta eu chegar para você, que nem eu vejo por aí, né? Leia da página 10 à página 150 do material. Essa é a sua meta de hoje. Mentoria. Fala, leia da página 10 à página 150. E aí? Aí você fala assim, mas eu só tenho 2 horas para estudar por dia. Como é que eu vou ler da página 10 à página 150? 140 páginas. Você faz um dia, lê 40 páginas. Você lê o segundo dia. No quarto dia você fala, isso não é para mim, estudar para concurso não é para mim. Por quê? Porque as metas não são realistas. A meta realista, que é aquela que é capaz de ser cumprida, é que vai gerar a otimização do seu tempo. É o que a gente quer. O que a gente quer é a corrida do tempo. E a corrida do tempo é a otimização de metas. Metas geram resultados. Ok?
Então, muito cuidado com esse contexto, porque quando você individualiza, que é o meu trabalho, é para isso, essa é a minha solução do improviso do teu estudo, quando eu individualizo isso para você, isso se torna real. E o que é real é o que vai aparecer no diário oficial, o teu nome. Tá? Se liga nisso. 2, você não sabe transformar teoria em resultado. Isso é uma ponte que existe. É uma ponte que existe. Você está acostumado com aquele estudo tradicional de leitura ou assistir aula. Seja videoaula, seja aula presencial, você está acostumado com esse cenário. Esse é o cenário de vida que você aprendeu o que se trata de estudo. O que é estudar para você? Estudar para você é, bom, eu assisti uma aula, ou eu vou ler um livro, ou eu vou ler um PDF, ou eu vou ler algo do tipo, ou eu vou fazer algumas questões, né, para querer ler os comentários. Tem muita gente que faz as questões para ler só os comentários. E aí não é o grande detalhe. Eu sempre falo o seguinte, existe uma ponte que deve ser atravessada. É uma ponte, só uma pirâmide tradicional de desenvolvimento, de estudo, de aprendizagem, como metodologia de aprendizagem, e que a gente tem que trabalhar. O estudo passivo, que é aquele estudo tradicional, leitura, aula e uma metodologia ativa de aprendizagem. As pessoas fazem isso de uma forma estanque, ou seja, de uma forma isolada. O que é estudo passivo? Está aqui, então assisto aula, ou eu leio o meu PDF ou leio o meu livro. E o estudo ativo de uma forma isolada. Vou fazer aqui um simulado. Não consegue fazer a travessia, juntar o estudo passivo com uma metodologia ativa. O simples fato de você já estar anotando isso no seu PDF já faz com que você transforme aquilo que era um estudo passivo em um cenário ativo. Você está cruzando essa ponte. Essa ponte, essa travessia de estudo e aplicabilidade. O que é a aplicabilidade? É o estudo ativo. O estudo ativo é o resumo, é o mapa mental, é a realização de questões, é a aplicabilidade. É o que eu entendi, o que eu compreendi daquele meu estudo passivo. Quando você desenvolve isso, e você tem que ser obcecado por esse contexto, é onde realmente você vai destravar. E como é que eu, dentro desse contexto da mentoria, eu trabalho? Então, normalmente, as pessoas leem PDF, dali faz um resumo e acha que, estou estudando. Estou estudando. Só que é aquilo que a gente sempre fala, treino duro, combate fácil. Eu resolvo isso na mentoria com direcionamento. Eu trabalho a estratégia desse aluno. Claro que cada aluno tem um formato, cada mentorado tem uma forma de eu encaixar cada uma das técnicas. Nós temos inúmeras técnicas. Nós temos técnicas que são desenvolvidas onde eu pego pela mão, falo, é para fazer assim. E aí o estudo teórico, mais questões, mais a revisão. Claro que isso tudo de forma planejada, não tem nada solto. Você vai fazer uma revisão lá aqui, tá? Você vai fazer uma revisão daqui a uma semana. Não, é tudo metodologicamente traçado para você. Estudo teórico, questões, revisão, dentro de um plano estruturado. Por isso que eu chamo de planejamento estratégico. Porque planejamento estratégico, ele traça o quê? Valências, seja pontos fortes, pontos fracos, e aí dentro disso eu vou estruturar para você. Não, esse aluno aqui, ele precisa iniciar o estudo dele fazendo questões. Normalmente quem trabalha o dia inteiro, eu começo pela metodologia ativa e depois vou para passivo. Eu inverto a lógica. Aí você vai falar, professor, qual a rentabilidade disso? Não, eu quero saber qual é a rentabilidade para você. E não a rentabilidade para o genérico, porque cada um tem a sua realidade de vida.
Ok? Terceiro ponto, falta de acompanhamento e ajuste. Estudar sozinho, meus amigos. Estudar sozinho significa que você não sabe se está avançando ou não. Se você não tem um acompanhamento, se você não tem esse contexto de alguém que viveu a trincheira dessa guerra, que não se iluda. Vamos deixar o romantismo de lado. Concurso público é guerra. E guerra, quanto mais rápida a gente se desvencilhar dela, melhor. Quando alguém que viveu na trincheira dessa guerra conhece cada mina que tem que ser desarmada para você não ser surpreendido e está te mostrando esse caminho, abreviando essa história, isso é um acompanhamento. Olha, fulano, e aí entra a realidade de vida. Às vezes o que começou na mentoria, naquela primeira semana, 3 semanas depois a vida da pessoa modificou. Daqui a pouco o cenário já é outro e a mentoria se amolda. A mentoria ela é uma amálgama, que ela vai se juntar à sua vida. A mentoria não pode ser um penduricalho na sua vida, mais uma atividade. Eu faço crossfit, eu faço beach tênis, aula de circo, eu assisto série, Não, peraí. Estudo para concurso tem que ter prioridade, priorização. E aí, para isso, você precisa estar acompanhado. Porque senão você se perde nesse caminho. Esse caminho, ele é tortuoso, ele é cheio de espinhos. E aí eu pego na tua mão. Mas eu só vou poder pegar na tua mão se eu estiver junto com você te acompanhando. São ajustes. Ajustes. E como é que eu faço esse ajuste? Eu vejo que assim, a mentoria tem vários pilares, tá? A gente vai abordar isso em outras aulas. Mas o ponto principal, que é muito importante, normalmente, depende do segmento, é sexta-feira ou sábado, são os relatórios semanais. É o desenvolvimento, sem dúvida alguma, da autorresponsabilidade de cada um dos mentorados com o seu objetivo. E falando assim, professor, você que viveu esse percurso, eu quero saber para onde eu vou. Eu vou aqui, eu estou na encruzilhada, eu quero saber para onde eu vou. Esse é o relatório semanal. Professor, dentro desse percurso, a minha rota modificou, porque aconteceu um cenário, eu fiquei desempregado, Opa, a gente tem que adequar. Professor, eu estou de férias, e eu quero estudar, eu quero dar mais ênfase nesse mês de férias. Opa, ajustar. Professor, a minha escala de plantão, ela agora está um pouco mais apertada. Eu tenho que parar de estudar, professor? Não, vamos ajustar. Como é que eu sei disso? Como é que eu trabalho isso? Qual é o meu contato com o aluno? Eu tenho masterclass semanais ao vivo. Eu não abro mão do ao vivo. Eu não abro mão do ao vivo. Daria muito menos trabalho para mim pegar e gravar todas as masterclasses de todas as turmas. Mas eu não abro mão do ao vivo, porque a conectividade é diferente. Não tem o que se falar. O ao vivo é transformador. Me preocupa o mentorado que não vem na masterclass. E aí a minha equipe já manda uma mensagem. Opa, o que aconteceu? Por que você não estava presente na masterclass? Porque é ali, é dentro desse contexto que a pessoa já está ambientada dentro dessa simbiose de resultado. Porque às vezes aquele colega que está ali do lado, ele já está aprovado em 2 concursos. Aquilo transborda resultado, transborda geração de energia em prol do teu objetivo. E eu sei das adequações e dos ajustes que precisam ser feitos através do relatório semanal obrigatório. Isso é obrigatório, que são aqueles feedbacks individuais. Aí, o planejamento ele é totalmente adequado à sua realidade daquela semana. Você recebe o cronograma no domingo, onde você solucionou aquele mega problema, aquele mega erro que eu acabei de falar alguns minutos atrás, que é exatamente
você sentar na cadeira e não saber por onde começar. Não sei se vocês já viram, tem no meu Instagram a minha escrivaninha de estudo, uma escrivaninha humilde, surrada, mas eu tenho muito orgulho dela, está na minha casa lá no Rio de Janeiro, e eu tenho muito orgulho dela, porque ali é algo muito importante para mim, porque daquela escrivaninha, madeira toda descolada, daquela escrivaninha, bem velhinha, saiu um delegado de polícia. Daquela escrivaninha saiu alguém que tinha um objetivo e queria perder menos tempo possível, até porque eu não podia perder muito tempo, porque eu fui pai muito novo, então eu tinha que resolver a minha vida. E a crença de errar pouco. Eu quero errar pouco. Claro que o erro faz parte. Agora, aprender com o erro é a grande sacada de quem vai vencer nessa história aqui. E dentro disso, tendo um relatório semanal, a gente consegue implementar essa injeção, porque aí o relatório é a matéria-prima para o trabalho avançar com cronogramas cada vez mais ajustados. Então veja que os contatos que você tem comigo, contatos que você tem com a vivência de quem já percorreu esse caminho que você tanto quer, e eu sei que ele não é fácil, mas a gente tem como encurtar esse processo. Detalhe, ponto nevrálgico, como a mentoria QAP encurta o caminho da aprovação. Como é que ela pode te ajudar? Mentoria resolve cada um desses problemas. Vamos listar os problemas. A gente já falou deles aqui, mas eu quero reforçar com você. Você recebe um cronograma individualizado. Veja, o seu cronograma não é igual ao do A, do B, do C, não, é individual e feito por mim. Não é a minha equipe que faz, sou eu que faço. Sou eu que trabalho em cima do seu projeto, da sua objetividade. O que você tem para entregar para esse seu projeto é aquilo que eu acredito. E é em cima disso que eu trabalho, botando ali toda a minha experiência de 24 anos dentro do concurso público, seja com a minha história de preparação, seja com a minha jornada preparando pessoas. E veja que não é PDF genérico, aquela ideia de leia da página 10 à página 150. Não, não é isso não. Aqui é análise de rotina, totalmente estruturada para você. É essa a ideia. Então, isso é solução de problema. Ok? Outro ponto importante. Você estuda apenas o necessário. Os materiais da mentoria QAP, eles são totalmente direcionados para o segmento que você quer. Dentro dessa jornada, quando a gente direciona você, por que você tem que saber, por exemplo, o que está sendo julgado na Suprema Corte Americana acerca de determinado tema, se no seu concurso não tem direito comparado, não tem, por exemplo, direito internacional, não há nada relacionado a isso. O que tem no direito comparado? Não tem nada. Opa, cai direitos humanos, eu tenho que saber um pouco ali da contextualização, ok, mas a profundidade do meu segmento é menor. Então, por que eu tenho que saber aquilo tudo? Eu estou perdendo tempo. Eu estou perdendo tempo para, às vezes, acertar uma questão que tem o mesmo valor. Vamos falar do ato administrativo de novo. Do ato administrativo que você deu a mesma importância. Percebeu? Então, muito cuidado. E aí, é estudar com materiais direcionados. Esqueça a ideia. Perdeu tempo em excesso com material, vou ser honesto com vocês, tá? Não chega. Não chega. É por isso que as metas que eu direciono dentro do seu cronograma, aí você vai para a nossa plataforma. Olha, a nossa plataforma é toda intuitiva. Ela é toda voltada para dar resultado na sua vida.
e ali você vai ser direcionado para o que você precisa. Está lá o material, é isso aqui. Bom, pronto. Então é isso que você precisa. Então é um planejamento completo. Planejamento de objetividade na sua vida. Outro ponto que a gente soluciona é que você treina de forma estratégica. Você treina com estratégia. São questões e revisões constantes, mas atravessando aquela ponte que eu falei entre o estudo passivo e o estudo ativo. Como é que eu aplico isso que eu já estudei passivamente, eu já li esse conteúdo, mas eu tenho que saber aplicar. Aliás, isso é um hiato. Vamos aqui falar um pouquinho de língua portuguesa, de português, é um hiato muito grande. É um hiato gigantesco entre estudo e aplicabilidade. Agora, e se eu junto? E se o meu estudo já é aplicável? Para pensar. Para pensar. Se o seu estudo já é auto-aplicável. Isso é possível quando se dá relevância devida. Eu vejo que as pessoas falam muito em revisão, mas falam em revisão numa forma de reaprender aquilo que foi estudado passivamente. E aí é o grande equívoco. A revisão, ela tem que ser para tornar o estudo aplicável. Aquilo tem que ser, tem que ser como se fosse um reflexo. Falou de determinado tema, opa, o que eu sei sobre esse tema? Aquilo vem através da revisão. É a preparação ativa. Menos teoria lá isolada e mais aplicação prática. E essa aplicação prática é praticidade na sua vida e é praticidade nos seus resultados. Outro ponto, você tem encontros semanais, já falei aqui bastante da Masterclass, né? Para dúvidas, para ajustes, né? Você estuda sozinho, você está lá sozinho. Eu lembro, eu lá no interior do Rio de Janeiro, sozinho. Será que eu sou capaz? Na minha escrivaninha, aquela era a minha realidade. Será que eu sou capaz? Será que daqui vai sair um delegado de polícia? É o tempo todo, né? Aquela autossabotagem. É o tempo inteiro você colocando o seu objetivo em xeque. Por isso que o estudo para concurso, ele é um aspecto mental fundamental na tua vida. Quem supera uma jornada como essa faz qualquer coisa da vida. Esse é o grande desafio. Só que estudar sozinho faz com que você se perca facilmente. Te deixa no improviso, te deixa perdido nesse caminho. E dentro da Masterclass, eu tenho cenários de acompanhamento real, semanal, onde você vai ter contatos com temas de desenvolvimento humano. Temas que como você abordar a sua família que você está se preparando para concurso. Qual é a forma de comunicação? Qual é a sintonização dessa comunicação? Abaixa a TV, que eu estou estudando. Você se tranca num quarto, numa bolha, e aí a sua família, a vida não para. Como é que você vai mostrar para eles? São esses contextos. O indivíduo fala assim, eu estudo para concurso. Minha mulher não me apoia, ninguém me apoia e tal. Minha dificuldade, eu trabalho o dia inteiro e ninguém me apoia. Só que aí eu vou... Peraí. Mas na quarta-feira você vai pro happy hour com os amigos. Na sexta-feira você tem o futebol. Ao olhar das pessoas que lhe cercam, o que ocorre? Peraí, será que esse concurso público é tão prioridade assim? Para o ente que a gente ama, que é quem está estudando para concurso, nos privar da sua convivência? Será que aí vai ter apoio? É óbvio que não. É óbvio que não. Então é o aprendizado de dizer não. O aprendizado de dizer não, de falar não, já é, sem dúvida alguma, a grande conquista. Só que o falar não, ele tem que ser provado com exemplo. Então, olha, poxa, ele já não vai mais no happy hour, ele já não vai no futebol, então esse negócio é sério. Tem o apoio. O apoio começa a ser algo natural. Exemplo.
É que eu não estou aqui. Depois, na próxima aula, eu mostro. Minha filha Isabela, está com 19 anos. Isabela, minha filha, né, nos meus materiais, estudando. O resumo que eu fiz do livro do professor Rogério Greco está aqui até aqui. Os livros do professor Rogério Greco. Coraçãozinho. Papai. E aí? Qual o preço disso? Qual o valor disso? Eu vou pro happy hour ou eu privo a convivência da minha filha? Eu vou jogar futebol ou eu privo a convivência da minha filha? Percebeu? Então as pessoas não sabem lidar com isso. E isso a gente trabalha muito no desenvolvimento humano também dentro das masterclasses. Todos esses cenários. 5. Você recebe feedback individual e ajustes semanais. Ó, tá indo bem, tá funcionando bem, encaixou, a coisa está progredindo, o seu avanço está importante aqui, estou muito feliz, gostei muito do teu desenvolvimento essa semana. Então, todo esse cenário você constantemente está sendo acompanhado. Claro que eu tenho um suporte, né? É a Milena, que é muito conhecido, o Fábio também, são assim, é o suporte da mentoria QAP o tempo inteiro. Então o aluno nunca fica solto. Não tem aquela ideia de mandar uma mensagem, ninguém sabe o que está acontecendo. Não, negativo. Aqui a preocupação é a mentoria transforma vidas. E para transformar vidas, o time tem que estar voltado para esse contexto. É algo que eu prezo muito. E esse feedback individual ele é contínuo. Quero destacar aqui um case de sucesso, tá? Que acelerou histórias. Vou falar do Kimi. Kimi, alguém muito, muito importante dentro da nossa trajetória da mentoria, na minha vida também. Policial civil. Kimi foi advogado, passou na Polícia Civil, depois veio a trabalhar até comigo, né? Trabalhamos juntos, e foi um orgulho, uma honra para mim, que é uma pessoa muito preparada, e com aquele desejo. Professor, eu quero voltar a estudar, tinha sido meu aluno num curso presencial, quero voltar a estudar, mas não sei se isso é para mim mais, já com a vida já estruturada, casado, com família, com filho. E aí eu falei, é possível sim, entra na mentoria. É possível sim, entra na mentoria. E ele ali, será, professor? Né? Já com aquelas crenças limitantes, que o desejo da vida dele era ou advocacia pública ou delegado de polícia. E aí começamos o desenvolvimento, começamos o trabalho, começamos uma preparação. E aí você vai falar, poxa, mas então esse Kimi, ele estudava 10 horas por dia? Não, o Kimi estudava 2 horas por dia. De forma assertiva. Ele não estava mais preocupado com o tempo, ele estava preocupado com o como. Porque o preocupado com o tempo, quando eu falo tempo, não estou falando do tempo de preparação, que esse a gente quer encurtar. Eu estou falando do tempo de horas de estudo no dia. Ele só tinha aquelas 2 horas. Era aquilo que ele tinha. Então ele estava preocupado no como ser o melhor naquelas 2 horas, como ser o melhor Kimi naquelas 2 horas. E ele, então, começou a se desenvolver. Em 1 ano e meio de mentoria QAP comigo, ele foi aprovado em 11 concursos. Hoje é procurador e está com a vida 100% resolvida. Então você veja que em um estudo de assertividade, ele fala isso numa live que a gente fez, fantástica, no Instagram, e é alguém que eu tenho um carinho imenso, porque é um dos grandes cases da mentoria QAP, assim como inúmeros. A gente quer gerar resultado na vida de cada um, e é isso que eu quero fazer na tua vida. Ok? Atenção para isso. Cuidado com as armadilhas do caminho. É isso que eu me preocupo com quem às vezes não está enxergando que isso aqui é uma gama, é uma roldana. Tudo tem que estar rodando, tudo tem que estar girando bem. Senão, você pode ser aí mais uma presa fácil para a estatística. Qual a estatística? Ter começado e um dia desistido. O desejo e a ação. Não, o desejo parado
o desejo parado é uma folha de papel amassada, você jogou dentro da gaveta e ficou ali o desejo. Eu desejo tanta coisa, eu desejo isso, eu desejo aquilo. Ação é outra história. Então, quem deseja e age já está muitos passos à frente. Hoje se fala muito em procrastinação, a ideia não é essa. Porque procrastinação pode ser o cenário de estar perdido. Porque você pode estar procrastinando agindo. Como? Agindo errado. Você pode ter o desejo e você pode agir. Então, veja, desejo e ação são fundamentais dentro dessa estrutura. Agora, eu desejar e agir errado pode gerar uma procrastinação. Procrastinação de objetivos, de resultados, de conquista de objetivos. Agora, se eu desejo, e eu tenho um desejo ardente, Napoleão Hill fala muito sobre isso, a nutrir o desejo ardente. Aquilo que você pode pensar em vocação, você vê, você quer ser policial, você vê aquela viatura, fala assim, cara, é isso que eu quero. Isso é o desejo. E algo mais forte, mais latente, que é o desejo ardente. E a ação já é outro contexto. A ação já é você utilizar esse desejo como impulso de uma movimentação. Então, você agir, você colocar essa ideia em movimento, não é fácil. Mas se o movimento for errado, é igual na academia. Se você fizer o supino com o ombro em determinada posição, você vai gerar uma lesão no teu ombro. Por isso que o desejo e a ação correta vão lhe impulsionar até onde você nem imagina. Até nem onde você imagina, que foi o que aconteceu com o Kimi. Ele já não imaginava mais. Eu falei, você é capaz. Faça, mestre, essa prova, faz. Faz que você vai para brilhar. Faz que você destravou. Nós já temos 9 aprovações. Estamos só esperando ver qual que é a melhor para você tomar a posse. Já era concursado, já era policial civil. E aí ele fez essa prova. Passou a primeira fase, segunda fase. E, ou seja, vida resolvida. É isso que importa. É isso que importa. É isso que no final, em tudo isso aqui, que eu queria que você entendesse, a gente já está caminhando para o fim, talvez acho que tenha extrapolado até a nossa meia hora, mas é o objetivo, é falar com verdade. Quando a gente fala com verdade, com você, é diferente. É diferente, o brilho no olho é diferente. Porque eu sei da capacidade de transformação. A diferença entre quem passa rápido e quem demora anos não é a quantidade de estudo. Então, a ação, quando eu falo de ação, é a ação com método. Pronto. Pronto. Eu tenho desejo ardente. Eu vou agir, mas eu vou agir com método? Esquece. Esquece. Sucesso. E aí, para a gente alinhar, se você está cansado de estudar sozinho e está sentindo lá no fundo do teu coração, esse desejo ardente existe em você. E você precisa de um direcionamento estratégico que realmente funcione e que venha encurtar esse caminho. Então a mentoria QAP é para você. A mentoria QAP é a minha segunda pele, é a camisa, é pele. Isso aqui é verdade. Isso aqui é minha vida. Eu não posso trair minha história. E é por isso que eu quero convidar você para a lista de prioridades da mentoria QAP. Eu vou abrir as vagas em poucos dias e quem estiver, as vagas da mentoria QAP serão abertas em poucos dias. É turma reduzida, são poucas vagas, porque sou eu que pego você pela mão. E aí o que eu quero? Você dentro dessa lista de prioridade. Para você ter acesso antecipado às condições especiais que a gente vai oportunizar para quem estiver dentro da lista de prioridades. A gente vai colocar em anexo aí no link para que você tenha isso. Entre na lista de prioridades. A vida não espera. Edital
sai a todo momento. Ano anterior, ao ano de 2023, muito interessante, só para você entender o que é perder tempo. Eu tinha um nicho, uma turma enorme, aliás, 2 turmas enormes de analistas. Eu falando, pessoal, outubro. Pessoal, setembro acabou um ciclo da mentoria e abri outro em outubro. Pessoal, não se largue. Ah, mas, poxa, teve um concurso agora do que eles queriam, né, do Tribunal de Justiça. Não se largue. É hora de continuidade, é hora de constância. Você demorou a adquirir, você demorou a aprender a estudar. É hora de manutenção dessa constância. O que aconteceu? Em janeiro, então, quem acreditou que não dá para perder tempo, em janeiro o TJ soltou outro edital. E quem foram os aprovados? Aqueles que acreditaram. Então, o desejo ardente que existe em você, ele não é nada, se não tiver ação. Mas a ação com método é infalível. É infalível. Então, não perde tempo e entra na lista para que você tenha acesso a tudo isso, a todas essas condições especiais. Em resumo, meus amigos, para a gente finalizar, o que essa aula falou? Ela vai mostrar para nós que a aprovação não é questão de tempo, mas estratégia, é aquela ideia do como, que a gente falou muito. Explica os 3 erros que fazem os concurseiros perder tempo, aquela sensação lá de sentir uma gota no oceano, e demonstra como a mentoria resolve esses erros e acelera a sua aprovação, porque aqui é você, é a sua individualidade. E dentro desse contexto, isso aqui é mentoria QAP. Isso é mentoria QAP. Mentoria QAP é verdade. Mentoria QAP é resolutividade de vida. Tá bom? Meus amigos, olha, um inenarrável prazer, uma honra para mim, satisfação imensa a gente estar junto dentro desse contexto. Para mim, é uma satisfação, porque só a gente sabe o que é estudar para concurso público. Não fique imaginando que você vai ficar sozinho. Aqui, na Mentoria QAP, alguém que viveu essa história, alguém que é fruto dessa história, vai pegar você pela mão e levar você até onde você não imagina, ao seu resultado. Às vezes você, com crenças limitantes, se auto-sabota, como eu disse anteriormente. A gente vai tirar tudo isso desse contexto, com estratégia, com metodologia, com assertividade. E é isso que a gente tem para hoje. Um grande abraço, uma satisfação imensa, um prazer. Vamos com tudo, fazer acontecer 2025, seu ano da aprovação. Não perca tempo.